Está aqui comigo no estúdio a psicóloga Monize Santos, que vai conversar com a gente sobre a separação e como ela pode afetar os filhos no futuro ou até mesmo naquele momento, né? Boa tarde, Monize. Boa tarde, Maristela. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Sempre um prazer. Monize, então, essa medida que a gente acabou de ver, claro que ela já é até prevenindo um futuro sofrimento nos filhos, né? O que você achou disso, como psicóloga, né? Eu achei a iniciativa maravilhosa, eu acho que é exatamente isso que a gente precisava, assim, falar para esses pais o que acontece, né? Orientar esses pais da melhor forma, conscientizá-los sobre o que pode acontecer com a criança, porque há essa confusão mesmo, né? Então, geralmente é o pai que sai de casa, aí o pai que sai de casa, acontece esse distanciamento com o filho, ou com os filhos. Os filhos, né? E aí ele confunde a relação conjugal com essa separação dos filhos. Então, é uma ótima iniciativa, eu acho que tem tudo para dar certo. O que dá pra gente dizer sobre como essa separação pode afetar os filhos, Monize? Assim, existe uma idade que a gente pode dizer que eles sofrem mais? Quanto mais eles entendem, eles sempre vão sofrer, né? A rotina... Quando acontece a separação, a rotina muda. Quando a rotina muda, a criança vai sentir independente da idade. Né? Lógico, quanto mais velho for o filho, mais ele entende que o pai está saindo de casa, o que está acontecendo, mais dúvidas ele tem. Ele consegue racionalizar mais o que está acontecendo. Então, é importante sempre conversar com essas crianças, mas algumas coisas que ficam... tem algumas pesquisas que entrevistam adolescentes, jovens adultos que na infância os pais se separaram. Então, eles falam coisas muito comuns, como esse distanciamento do pai, distanciamento da família do pai ou da mãe, né? Depende de quem sai de casa. Eles falam de eles tomarem a responsabilidade da casa. Então, isso é muito comum também. Um filho mais velho pode acabar querendo tomar o lugar que aquele pai tinha na casa. Né? Então, assim, ele se preocupa se a mãe vai sair, ele começa com preocupações que são de adulto, não de criança. Então, ele para de viver aquela infância para ter responsabilidade de um adulto. Isso é super preocupante. Acaba tendo essa responsabilidade precoce, né? Isso. E eu acho que o legal dessa iniciativa, o que mais acontece e que eu atendo no consultório, é quando há muito conflito entre os pais. E a criança acaba gerenciando esse conflito. Então, o pai passa recado para o filho, para passar para a mãe, mãe dá recado para o filho, para passar para o pai. E aí, porque o seu pai é isso, porque o seu pai é aquilo. E a criança fica no meio daquele conflito. Ela não concorda, porque ela ama pai, ama mãe. E ainda assim, ela tem que ficar ouvindo dos dois lados. Tentando achar uma desculpa, tentando consertar aquela situação. Onde já se viu, né? Uma criança tentando consertar uma situação que dois adultos fazem. Exatamente. Né? Então, quanto mais os pais estiverem conscientizados, menos isso vai acontecer. Por isso, essa iniciativa é muito boa. Nesse caso, por exemplo, de que o pai pede pro filho mandar o recado, né? Aí a mãe fala, não, mas fala pro teu pai isso, que é isso que você está dizendo agora. Como você acha que os adultos devem reagir nessa situação? Os próprios pais, eles têm que se dar conta, né, do que eles estão fazendo. Né? Porque o que acontece com a criança ou quando tem muito conflito com os pais, assim, o pai vai buscar o filho, aí a mãe já fica tensa, e fica aquele clima de constrangimento, e a criança acha que é tudo culpa dela. Né? Então, assim, os pais precisam de uma boa relação. Ainda que eles não estejam mais casados, isso não impede que eles se tratem com respeito, se tratem com carinho, né? O respeito minimamente, assim, de cumprimentar, né? De poder dar algum recado, de poder orientar, olha, tá tomando tal remédio, de repente você dá isso. E a outra dica importantíssima, Maria Esther, é que, assim, o guardião é aquele que fica com a criança, o não guardião é aquele que saiu de casa. Então, na casa desse não guardião, tem que haver um espaço para a criança. Né? Ela não pode estar ali como um lugar que ela vai... Dormindo na sala ou no cantinho do quarto, ela tem que ter um espaço. Parece uma coisa muito simples, mas fica uma marca muito, muito grave na criança quando ela não tem o lugar dela. A gente pode usar essa separação como para a criança entender que mudanças podem ser positivas. Então, a gente usa isso como assim, que a criança não perdeu o lar com os pais, ela ganhou 2 lares. Né? Então, para ela ganhar outro lar, ela precisa ter o lugar dela nessa casa do não guardião também. O
que mais você acha que os pais devem fazer? Como agir nesse momento da separação para evitar esse sofrimento da criança? Evitar é muito difícil a gente falar, né? Talvez diminuir um pouquinho, porque querendo ou não, o adulto também vai sofrer, porque muitas vezes essa separação acaba causando sofrimento, claro, para o casal também ali, né? Que acabou se separando. E a criança sente tudo isso, né, Sente. É importante, assim, conversar com a criança. Então, dependendo da idade, você vai dar informações que ela é capaz de pensar e de entender. Então, assim, conversar com a criança sobre o que é o casamento. O casamento, as duas pessoas que se gostam, querem viver pro resto da vida juntas, ficam juntas. De repente, no meio do processo, isso vai mudando. O papai muda, a mamãe muda e veja que eles não estão tão felizes juntos. Então, explicar dessa forma para a criança, assim, ó. E agora o papai vai ser mais feliz em outra casa, ou a mamãe vai ser feliz em outra casa, mas você vai continuar com seus pais. A gente só não vai ser mais um casal. Conseguir separar isso para a criança, que é diferente, né? O papel de pai, o papel de mãe e o papel de marido e mulher. Né? Então, poder separar, explicar isso para a criança. E o mais importante de tudo, fica uma dica muito importante para os pais, que é explicar, deixar a criança perguntar. E evitar falar assim, isso você vai entender quando você for adulto. Que isso é muito comum os pais fazerem. E aí ela começa a criar um monte de coisa na cabecinha ali. Tira as dúvidas da criança, né? Da forma que ela possa entender, de uma forma direta, de uma forma objetiva e tranquila. Porque, assim, vai haver tristeza tanto do casal que está se separando, quanto da criança. Né? Mas ela tem que ter em mente que isso vai passar e que essa mudança pode trazer, além de coisas negativas, pode trazer coisas positivas também. Também. Porque na nossa vida, assim, mudanças trazem coisas positivas e negativas. Então, essa é mais uma etapa que ele pode passar. É claro que às vezes a criança ainda demora um pouquinho a entender tudo isso, mas eu acredito que os pais explicando dessa maneira, deixando tudo mais claro, tirando todos os questionamentos ali, entendendo, claro, que o divórcio, a separação não vai ser motivo para amar menos a criança, né? Sim. E aí, assim, poder acolher esse sofrimento da criança, explicar que ela pode, sim, ficar triste, que a mamãe também tá triste, o papai também, só que isso passa, né? Ele vai estar triste em alguns momentos vai ser muito legal ter os pais em casas diferentes, ele pode fazer coisas super diferentes com a mãe, super diferentes com o pai, então a criança precisa ver também não só as desvantagens, mas as vantagens nisso. As vantagens também. Monise, muito obrigada pelo bate-papo gostoso aqui e conversar com a gente sobre esse assunto aí. Muito obrigada. Obrigada.